O bispo Edir Macedo, proprietário da Rede Record, desmentiu hoje acusações de uma revista semanal. A revista divulgou pela segunda semana seguida informações falsas para dizer que há uma crise na emissora. A nota publicada neste final de semana traz uma sequência de informações falsas. Diz que a TV Record viveria um cenário de guerra com a audiência caindo a cada mês e que os funcionários estariam descontentes com o atraso de salários. Eu fico pensando quantas outras mentiras eles devem vincular nessa revista. E as pessoas incautas não sabem disso. A entrevista completa com a resposta do bispo Edir Macedo você vai ver ao longo dessa reportagem. Esse foi o segundo ataque seguido da revista à Rede Record somente nos últimos 15 dias. Na semana passada, a edição carioca da Veja noticiou uma suposta crise no REC 9, a fábrica de novelas da Record. Segundo a revista, atores e atrizes da Record estariam se dispondo a ganhar menos na principal concorrente. Seria uma debandada de estrelas da Record rumo à Globo. A reportagem omite a informação de que há uma circulação natural de artistas entre as emissoras e que, enquanto alguns saíram, muitos chegaram. Danadinhas, hein? Mel Lisboa, serei uma mulher poderosa, Mira. Bete Lago, Bete Goulart, Caio Junqueira, Herói. André Ramiro, Sandro Rocha e Ângelo Paes Leme. Eu te amo louca e desesperadamente. Entre outros nomes consagrados. A própria Manchete denuncia. O investimento da Record em novelas é visto com bons olhos por profissionais da área. Com o início da concorrência, a Globo foi obrigada a recuar nas ameaças de não contratar jamais quem deixasse a emissora para trabalhar na Record. Eu vou deixar a plateia louca! Dois exemplos positivos para o mercado de atores. Marcelo Serrado e Gabriel Braga Nunes, que ganharam destaque na Record, voltaram como astros para a Globo. É a livre disputa de mercado que beneficia profissionais de talento. No esforço para falar de uma crise que não existe, a revista Veja mente outra vez na edição deste domingo. Na nota, em uma de suas colunas, afirma: descontentes com o atraso de salários, os funcionários ameaçam entrar em greve. Uma informação caluniosa e difamatória que levou os advogados da Record a entrar nesta semana com uma ação criminal contra a Veja. A informação também coloca em xeque o jornalismo praticado pela revista. O colunista não procurou a Record para saber se as informações eram ou não verdadeiras. De acordo com a direção da emissora, a Record jamais atrasou o pagamento de seus funcionários e colaboradores e não enfrenta problemas financeiros. Nos últimos 4 anos, a Record triplicou o faturamento e hoje produz mais de 120 horas semanais de programação. Só no REC 9, a Record cresceu de 40 mil metros quadrados para 300 mil metros quadrados, um investimento de 500 milhões de reais. Uma indústria de entretenimento que já produziu mais de 20 novelas e seriados. Quero que você mesmo faça isso, antes do banquete da rainha. Resultado, ao longo desses 4 anos, a Record criou mais de 11 mil empregos diretos e indiretos. Essas informações constam de um comunicado oficial da presidência da Record, emitido no dia 29 de agosto, e foram ignoradas pela revista. O comunicado já alertava: a imprensa precisa ser mais cuidadosa e responsável ao apurar informações que não passam de boatos. É impressionante como muitas vezes uma mentira torna-se manchete em sites e jornais. A queda de audiência mencionada na revista é outra mentira. A Record é atualmente vice-líder absoluta de audiência em todo o Brasil
incomoda a concorrência e, em muitas ocasiões, atinge a liderança. Preste atenção nos números. Nos últimos 7 anos, a Record passou de 4,1 para 7,1 na média de audiência em todo o país. Um crescimento superior a 73% das 7 à meia-noite. No mesmo período, a emissora G passou de 22,9 para 17,9, uma queda de quase 22%. Na média das manhãs, a diferença foi ainda maior. No primeiro semestre de 2004, a Record teve, em média, 2,2 de audiência na Grande São Paulo. No primeiro semestre de 2011, chegou a 5,6, um crescimento de 154% das 7 da manhã ao meio-dia. Já a principal concorrente passou de 9 para 7,7, uma queda de 14,4%. Olá, bom dia. O Fala Brasil é primeiro lugar em audiência na Grande São Paulo há 8 meses consecutivos. O desempenho da Record nas manhãs foi destaque na imprensa. Está no ar o Tudo é Possível. O avanço da audiência da Record também acontece fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Veja os números de Belém do Pará. 3 programas foram líderes ao longo deste primeiro semestre. O Tudo é Possível ficou com 15 pontos de média contra 13,6 da segunda colocada. O programa do Gugu marcou 18,6 contra 13,9 da concorrente. E o Domingo Espetacular teve 21,2 pontos de audiência contra 16,2 da segunda colocada. Mas afinal, o que há por trás das seguidas notícias mentirosas da Veja contra a Record? Não é de hoje que a revista tem compromisso e interesses comuns com grupos poderosos como a TV Globo. O curioso é que os ataques do Grupo Abril acontecem a menos de 30 dias de momentos históricos na TV brasileira. Pela primeira vez, uma outra emissora, que não a Globo, vai exibir com exclusividade 2 dos maiores eventos esportivos do mundo. O PAN de Guadalajara no mês que vem. Brasil vai se tornar bicampeão pan-americano. E os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, serão transmitidos somente pela Record. A revista que publica Inverdades tem histórias nebulosas. Em 2006, a editora Abril, que publica a Veja, vendeu 30% da empresa à sul-africana Naspers, acusada de apoiar o mais abominável regime de segregação racial que existiu, o apartheid. A sociedade começou quando os sul-africanos pagaram as dívidas do Grupo Abril. Durante a ditadura brasileira, o Grupo Abril foi acusado de ganhar dinheiro com a venda de livros didáticos, sem concorrência, para os governos militares. Sobre esses fatos, a Veja nunca publicou nada. Na entrevista de hoje, ao Domingo Espetacular, o bispo Edir Macedo se disse indignado com as mentiras publicadas pela revista. O fato é que a Record, ela incomoda a mídia em geral, porque ela traz fatos que têm sido escondidos do povo. A Record trabalha, digamos assim, na contramão. A nossa política é uma política de trazer os fatos como eles são, independentemente de quem vai ser atingido por essas notícias. Então, por conta disso, eu acredito que nós somos penalizados por essa mídia interesseira, que há um complô, obviamente, por parte dela, justamente por conta de que nós não nos aliamos com eles. Nós não sentamos na mesa com eles. Essa nota mais recente, né, diz que a Record estaria em crise. A Record está em crise, bispo? Olha só, eu admito que o jornalista, às vezes, carrega um pouco, exagera um pouco na tinta
com respeito a fatos. Porque você exagerar é uma coisa, mas mentir, inventar, criar. Então, por que eles estão criando essa situação de que a Record está em crise? Suponhamos que ela estivesse em crise. Eu vou perguntar a você, vou devolver a pergunta para você. Quanto tempo você é jornalista lá na Record? Eu trabalho na Record há 6 anos. 6 anos. Eu pergunto a você, quantas vezes ou se houve alguma vez que o seu salário foi atrasado? Jamais. Edir Macedo fez questão de fazer a pergunta a outros funcionários da Record que estavam na sala, incluindo a equipe técnica. Como é o seu nome? Giba. Giba, vem cá, quanto tempo você trabalha na Record? 3 anos. 3 anos. Quando é que foi atrasado o seu salário? Nunca, nenhum dia. Nem um dia. Nenhum dia. Então, eu agradeço vocês essa colaboração. Então, você verifica que uma mentira por conta da Veja, foi isso? Foi. Foi da Veja. Eu fico pensando quantas outras mentiras eles devem vincular nessa revista. E as pessoas incautas não sabem disso. Por exemplo, se nós estivéssemos em crise, você acha que nós responderíamos dessa forma a essa revista? Nós ficaríamos com medo dela buscar mais detalhes, fazer pesquisas, etc., e constatar realmente que nós estamos em crise. Mas fica à vontade. Vocês são as nossas testemunhas. Nós sempre trabalhamos e respeitamos o trabalhador, porque nós somos parceiros, nós dependemos uns dos outros, não é verdade? Então não tem crise nenhuma. Eu acredito que é o desespero deles. Essa é a minha opinião. Essa mídia que nós temos aí, parte dessa mídia, ela tem feito o povo brasileiro de idiota. Pessoas que, obviamente, bebem sem pensar no que estão bebendo. Então, não há crise na Record, muito pelo contrário. Nós vamos ter agora o evento o Pan-Americano, né, daqui a um mês, mais ou menos. Nós estaremos sendo exclusivos nessa transmissão, será um sucesso, da mesma forma como foi um sucesso aqueles Jogos de Inverno de Vancouver, desculpa. Então, nós mostramos ao povo brasileiro o que a Globo nunca mostrou, e ela teve oportunidade, ela estava com esses direitos. Nós mostramos e foi um sucesso. Foi um sucesso maravilhoso. O bispo Edir Macedo desmentiu também outra informação da revista Veja, a de que Honorilton Gonçalves, vice-presidente de programação, deixaria o cargo e afirmou que confia no atual comando da Record. E eu queria chamá-lo aqui, Gonçalves, já que você está aqui, meu caro. Eu quero dizer para os nossos amigos, aquelas pessoas que nos odeiam, que o Honorilton Gonçalves é um dos responsáveis pela Record. Nós acreditamos no trabalho dele, também acreditamos no trabalho do Alexandre Raposo, enfim, em toda a equipe que conduz a Record. Nós acreditamos nesse pessoal. Antes da despedida, Edir Macedo disse que a Record vai continuar trabalhando duro para ser a emissora número 1 dos brasileiros. Nesse mês, né, a Record completa 58 anos. Temos aí este ano o Pan-Americano com exclusividade, ano que vem a Olimpíada de Londres também com exclusividade. Qual o futuro da Record, bispo? O futuro da Record é grande. Nós temos projeções enormes, como tínhamos quando iniciamos o trabalho da Record. Você sabe que logo no início da Record, em 90, quer dizer, nós assumimos a Record, ela estava vendendo o almoço para poder comer o jantar. Bem, passaram-se 21 anos e a Record está aí em segundo lugar. Estava quebrada. Naquela oportunidade, ela estava literalmente quebrada, não pagava nem a conta de luz. Hoje ela está em segundo lugar, vai fazer os Jogos Olímpicos, vai fazer o Pan-Americano. Então, você pode imaginar o que vai acontecer nos próximos anos. Eu não posso dizer para você exatamente o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais do que aconteceu até agora. Com certeza. Muito obrigado, Raul, pela sua entrevista.